Boa tarde, pessoal. Aqui iremos apresentar um trabalho sobre a avaliação heurística e usabilidade do site Walmart. Estudamos no Polo Maragogi, da Universidade Federal de Alagoas, do curso Bacharelado em Sistema de Informação, disciplina Interação Homem-Máquina, das professoras Ângela Lima Pérez e Nicole Magalhães de Oliveira Alencar. Meu nome é Deleon. Eu sou Zulmira Ramos. Meu nome é Aldevan Barbosa Silva. E Cícero Antônio. Vamos começar com a apresentação. Primeira parte, consistência, projeto visual. Dá para a gente identificou que o site Walmart tem um projeto visual bastante elegante, né? Com vários ícones e o banner também bastante estendido, facilitando a visualização do usuário. E a cor também é bem relaxante. Consistência, comportamento inesperado. Nós notamos que no site do Walmart, aquele slideshow, ele não se move automaticamente, impossibilitando que o usuário veja esse anúncio sem ele passar automaticamente. Ou seja, o usuário, para ver os anúncios, ele tem que clicar com o mouse, botão esquerdo na setinha direita ou esquerda, como mostra aqui na imagem. É até interessante essa parte porque tem outros sites que facilitam. Esse está um pouco dificultando, porque às vezes você não quer comprar aquele produto. Aí se ele automaticamente passar, aí ele identifica, tem esse produto que eu queria encontrar, passou agora. Aí você vai realizar a compra até por esse comportamento inesperado. Bem interessante. Justamente. Consistência, uso adequado de ícones. Nós verificamos que o site do Walmart ele trabalha muito essa questão de ícones, né? Para tudo, quase tudo tem um desenho. Por exemplo, as redes sociais, o botão de frete, forma de pagamento, os ícones aqui acima que representam uma categoria. Então é bastante interessante essa questão dos ícones, né? Facilita o entendimento, né? Não precisando só ter textos, né? Mas também o ícone. Então facilita bastante para o usuário. Feedback. A questão do feedback na empresa Walmart, no site, a gente verificou que, ou no caso, identificamos que quando clicamos, por exemplo, no menu informática, automaticamente ao passar o mouse se realça-se aquela categoria que nós pretendemos acessar. Então é meio que bastante interessante e intuitivo, já que alguns sites não oferecem isso, entendeu? Então ao clicarmos no menu informática e acessarmos o submenu desktop, claro, vamos ser levados para a página que tem o desktop, ou seja, esse computador de mesa. E observe que aí que é bem realçado, né? Um laranja. Também uma cor que relaxa. Já nas níveis de habilidade, se trabalha com recursos visuais. Observe que ao colocar o mouse sobre aquela imagem que é de um homem aqui, identifica que é a pessoa, no caso sou eu, né, que estou cadastrado. Identifica alguns recursos como sua conta, seus pedidos ou sair do site. Então ele é bastante também intuitivo e bem fácil de você manusear. Níveis de habilidades. Essa parte a gente identificou que, como outros sites também, tem-se uma dificuldade para acessar com teclas de atalho, né? Sem que seja com o mouse. No caso, o teclado não permite acessar a página só com o teclado. O site, né, não permite. Isso. Então, no caso, se o usuário
por exemplo, na hora lá da compra danificou o mouse, então Ele vai ter ser ter dificuldade, né, para para concluir a compra. concluir a compra. A não ser por exemplo, o notebook dele ou a tela, ele tem um recurso de touchscreen, né? Que também facilitaria, mas a gente sabe que esse recurso hoje ainda é bastante caro para os usuários. Então o site meio que não tem uma tecla de atalho para, por exemplo, comprar, tecle Ctrl N, por exemplo, e assim por diante. Até não deixar de realizar a compra no momento desse, né? Justamente, pode ser uma promoção, né? Por causa E só do perder. mouse e a pessoa deixar de comprar um produto porque o mouse deu problema. Percepção humana, a gente não percebeu nenhum problema com o tamanho de fonte, tipologia e cores, mas ao selecionarmos, por exemplo, a categoria desktop e passarmos o mouse em um computador, a gente vê que só aparece aí um botão com um carrinho de compra verde, na cor verde. Que isso poderia ser melhorado. Por exemplo, poderia se ter um contorno ao lado do ao redor, no caso, ao redor do anúncio, né? Então facilitaria bastante. Observe que aqui tem uma linha, mas é quase que imperceptível aqui no olho humano, né? Tem que ficar aguçado bem para... No caso, essa borda dela era para ser verde. Verde Porque também. identificava, destacava mais os outros dele, né? Um exemplo disso no programa seria quando clicamos no submenu ou uma função dessas aqui acima, como por exemplo aqui em informática, como vimos no slide passado, ele ficaria na opção laranja aqui, dependendo da sua categoria. Então aqui deveria ser mais ou menos assim, a borda verde já que a cor. Verde, né? Isso. E o menu lá de computadores era para ficar também dessa forma verde, porque identificava o menu que você estava utilizando, né? Justamente. Porque lá não fica, né? Não fica selecionado. Era para identificar, esse é vinculado com esse com esse. Se for eletrodoméstico, esse é vinculado com esse. Então é uma percepção melhor para o usuário, né? A questão de metáforas. A questão de metáforas é bem interessante, que a Walmart ela trabalha muito com isso, né? Trabalha com a questão dos ícones, né? Que traduzem até o texto. Por exemplo, eu venho aqui em câmeras e filmadores, observo que a imagem da câmera, automaticamente eu entendo que ao clicar aqui o site vai me redirecionar onde tem câmeras e filmadoras. Como também aqui games, observa um joystick aqui, ao clicar ele leva para a parte de games. Então a Walmart trabalha muito bem com isso, com a questão de metáforas, né? E era para todas elas ser assim, né, no caso, porque tem gente leiga mesmo, pessoas leigas que não sabe nem Por exemplo, gosta de um celular, mas não sabe o nome do celular. E, porém, pela imagem, vai lá e compra. Facilitaria. Facilitaria. Minimização da carga de memória. Esse item a gente achou bastante interessante, pois na Walmart essa barra é quase que fica apresentada em todos os lugares que a gente vá, em todas as páginas que a gente vá, acesse, né? É como se fosse uma barra fixa. E, por exemplo, se eu estou aqui em informática, se eu quiser, por exemplo, aqui em esporte e lazer, eu clico já, ou seja, com um dos cliques eu já vou para outra categoria, outro departamento, que isso facilita bastante, não precisando que o usuário passe muito tempo para porque ele retorna à página de início. Retorna à página de início, justamente. até porque E isso aí gasta-se muito tempo, né? E a compra tem que ser o mais rápido possível, né? Em caso de promoções, a gente pode perder tempo. Isso aí, com a função de atalhos assim, já é um pouco mais rápido. Justamente. e ela sendo fixa facilita todas as compras, né? Como foi falado, você quer comprar um produto de informática, você chega e eu quero esse. Eita, mas rapaz, eu tenho interesse agora em um eletrodoméstico. Aí você vai ter que sair da sua compra para então acessar outra. Você vai ter que voltar todas as... o processo para então realizar comprar um produto que você queria depois que teve interesse. E às vezes eu sou mesmo assim, quando eu estou usando uma página, eu quero comprar, estou olhando um site de informática.
Aí ele diz, tá, pô, mas não quero sair dessa página não. Clica com o botão direito e abre uma nova página. Aí você não sai dali, fica fixo e também vai olhar outro produto para não sair da sua compra. Justamente, então é uma coisa bastante interessante, né? Classificação funcional, observe que o site do Walmart, ele oferece aqui esporte e lazer, por exemplo, bem classificadozinho, tá vendo? Corrida, monitores cardíacos, fitness, bicicletas, como também aqui eletroportáteis, né? Cafeteira, purificador de água, liquidificador, então é bastante separadozinho por categoria. E também obedece à lei de Miller, né? Que fala que a gente se sente confortável com o número de 7 ou 9 itens de menu, né? Então observe que aqui tem 10, mas que nada, não, esses itens não dificultam e nem prejudicam a nossa percepção, né? Então é bastante interessante essa classificação funcional. E além de você clicar no ícone que você quer, ele já aparece a imagem automática. Facilita Justamente. comprar sua bicicleta ou comprar seu eletrodoméstico. Manipulação direta. Observe que o usuário ele tem a manipulação direta de todo o item, né, do anúncio. Por exemplo, ele clicar em qualquer imagem dessa, vai aparecer a imagem aqui. Se ele passar o mouse aqui mostrando os detalhes em redes sociais, observe que vai aparecer as redes sociais, mostrando cada um aqui, Facebook, Twitter, por exemplo. Se eu passar o mouse aqui, isso aqui vai mudando de cor, por exemplo, o exemplo aqui de frete, né? Passo o mouse em frete e observo que ele muda de cor de azul para laranja. Então é bastante interessante essa manipulação direta. E até essas redes sociais, você entra na rede social e tá, porra, o meu colega tá tirando esse notebook. Aí vai compartilha já para oferecer. E bem interessante também seria demonstrar que redes sociais ele destaca a cor padrão azul, que é uma das cores padrão do site. Porém, quando partimos aqui na parte de frete e forma de pagamento, ele fica laranja. Porém, diferenciando da forma de compra, que é a cor verde. Justamente. Então facilita bastante para o usuário, né? Exibição para informação, observe que aqui nesse anúncio há um resumo, bem resumido, o que é a informação do computador, né? Notebook ASUS, tal, processador, memória, no caso HD, né, de armazenamento, aqui memória RAM, preço, né? Então é bastante resumida a informação. Caso o cliente queira informação mais detalhada, abaixo da página, abaixo do anúncio tem mais detalhamento daquele produto, né? Informação de forma técnica. De forma técnica, justamente. Mas basicamente aqui está bem claro e dá para qualquer pessoa entender. Projeto independente da resolução, ou seja, o Walmart, ele pode ser acessado tanto no smartphone, quanto no tablet, quanto no próprio notebook ou até mesmo pelo desktop. Ou seja, é bastante intuitivo e não importa o dispositivo que você esteja usando, mas você vai poder acessar o site normalmente, que ele vai se adequar ao tamanho da tela. Então é bastante interessante. Entrada de dados, mecanismo de ajuda. Os mecanismos de ajuda do Walmart, você identifica logo aqui ao lado esquerdo da barra de pesquisa, observa a interrogação e aqui a palavra ajuda. Quando eu clico, observe que aparece aqui esses menus. Então facilita na hora da questão de pedir uma ajuda, né? Às vezes o cliente tem uma dúvida. E além dessas 5 aqui, tem mais aqui. Você pode clicar aqui em ver todas e ele vai aparecer todas as dúvidas que você possa ter e explicando como resolver, né? Agora essa forma de ajuda, pelo que a gente percebeu, ela era para ter uma ampla visão a mais, porque apesar de ter um espaço a mais azul ali, né, descoberto, né, eu vou aumentar o tamanho da ajuda, porque as pessoas têm muito problema ao realizar uma compra ou um cadastro, ou fazer qualquer tipo de ação, que de rapaz, onde é que eu vou pedir ajuda? Vai ter que chamar um colega que saiba comprar. Ou até mesmo me ajuda ali, você vendo destacado melhor, você pode ir ali e resolver o seu problema mais rápido. Então fica bem mais fácil, né? Algumas ajudas estão lá no canto direito da tela, né? Lateral direita, ou está lá embaixo, né? Então aqui está bem visível. Entrada de dados, prevenção de erros e inibição de itens. Essa barra fixa que a gente verificou no site do Walmart, quando, por exemplo, eu acesso aqui o cadastro,
Observe que aqui tem vários itens. Quando eu clico em dados pessoais, aparece aqui as informações concernentes aos dados pessoais que eu possa preencher e pedidos também. E quando eu desloco o mouse para baixo, essa barra fixa ela some, ou seja, inibindo-se, fazendo com que o usuário tenha um maior conforto na hora de navegar. E achei bastante interessante também porque o Walmart ele não tem aquela tela de cadastro extensa, ele é bem separadozinho. Se você quiser aqui clicar em dados pessoais, aparece os dados pessoais. Se quiser clicar em endereços, cadastrado aparece os endereços. Então fica uma questão meia tela, né? Personalizada, né? Porque aí você vai de acordo com o que você está vendo. Já pensou uma planilha, 3, 4 páginas com tudo isso? Não, essa é Fica muito só extenso, né? E tem hoje sites que oferecem isso, né? Porque às vezes você erra lá em cima, quando você vai avançar, tem que botar tudo lá pra cima de novo e consertar. Orientação de dados, prevenção de erros, orientação para a correta entrada de dados. Aqui podemos observar que ao se cadastrar, observe que em cada campo tem uma interrogação, que significa uma ajuda, uma dica, né? Como você pode preencher seus dados. E se você não preencher um dado que é prioritário, ele aparece aqui em vermelho, né? Um balãozinho com o nome de campo obrigatório. Já que estamos cadastrando num site de vendas, a gente tem que ter cadastrado um telefone principal, por exemplo, o e-mail também, para a gente poder se comunicar com a empresa por eventual problema, né? Então esse é um campo obrigatório e observe que aqui ele dá mais algumas dicas, né? Como você deve preencher. E lembrando também que, assim como os outros sites também, a Walmart ela oferece a seguinte opção: você não digitou ou faltou um campo obrigatório, ele não segue a página seguinte. Ele não grava, né? Isso, não grava. Então você tem que colocar lá, informar os dados corretamente. Campo obrigatório, né? Isso. Às vezes tem até alguns sites que tem um asteriscozinho dizendo que é um campo obrigatório, né? Já por segurança, né? Nesse caso aqui, ela já fala que é uma interrogação, né? Então, bastante interessante. Entrada de dados, prevenção de erros, minimização de entrada de dados. Esse recurso é um recurso bastante interessante, né? Na hora de um cadastro, por exemplo, facilita quando a gente vai cadastrar. Por exemplo, no site da Walmart, quando a gente coloca o CEP, automaticamente ele já preenche o endereço principal, preenche o bairro, preenche a cidade e o estado. Observe que a cidade e o estado está aqui em uma cor diferente, mais escura. Por quê? Porque é o seguinte, ao digitar aqui o CEP, ele automaticamente identifica por meio do CEP a questão aqui da cidade e do estado e bloqueia isso aqui. Porque imagine que aqui é o CEP de Porto Calvo, mas imagine que se eu pudesse colocar aqui o CEP de Porto Calvo e aqui abaixo editar, colocar matriz. Então, onde é que o cliente moraria? Em matriz ou no CEP de Porto Calvo? Então, quer dizer, ficaria complicado. Então, automaticamente, quando você preenche aqui, automaticamente ele bloqueia, que é para o usuário não alterar, nem o estado, nem a cidade. E também nesse caso ali até a compra ficaria em estado de espera, aguardando que o cliente informasse novamente. Entrasse em contato, né? Entrasse em contato para informar o endereço correto ou a cidade correta. Caso assim, exemplo, eu moro em Porto Calvo e coloquei o endereço de Maragogi Matriz, no exemplo. Então, a loja me mandaria um e-mail já cadastrado assim, informando que a consistência dos meus dados. Ou seja, só depois da alteração correta é que eles enviariam o produto. Isso aí causaria muito problema, né? Isso. E basicamente aí tem quase 60% da informação para ele. E até porque quando a pessoa está fazendo o cadastro, você chega. É que nem você chega numa loja mesmo física e diz, a mulher diz, eu vou fazer, faz um cartão para mim, um cadastro de uma compra. Mas não demora só 2 minutinhos. E quando você vai realmente 2 minutos, é bom, é tipo esse cadastro aí. Quando você faz um cadastro desse e demora pouco tempo, aí o cliente vai ficar satisfeito, então eu compro logo, eu quero viajar, mas eu quero realizar essa compra, pô. Será que vai demorar? Aí no caso ele já preenche quase 60% do cadastro, né? Aí facilita de você comprar e você fazer um cartão de crédito é mais rápido, física, né? Entendeu? É mais rápido. Observe também que ele coloca aqui o endereço principal, mas você pode alterar isso aqui, entendeu? Isso aqui é só o endereço principal da cidade. E até se a pessoa não saber o CEP,
ele ainda dá uma opção ali, ó. Não sei no certo, para você poder encontrar onde você mora, onde É um você recurso vive, né? bastante interessante, né? É. Entrada de dados, prevenção de erro e customização. Infelizmente, esses sites de venda, pelo qual a gente verificou, como Walmart, Americanas, Submarino, ele não oferece a opção de customização, né? Por exemplo, de você criar campos, por exemplo, ou você mudar a cor do seu painel de usuário. Por quê? Porque esses sites são sites fechados e eles não trabalham como uma rede social. Porque rede social você pode manipular tudo, né? Boa parte é a imagem de fundo, é cor. Então eles obedecem o seu padrão original. No caso, o padrão da Walmart é azul, a Americanas é vermelho, a Ricardo Eletro é amarelo. Então o usuário não é permitido alterar isso aí, porque não é rede social, é um site de venda. Então tem que priorizar o critério da empresa, né? Até para não deixar colorido, né? Você já pensou todo mundo mudar. Imagine o Walmart de vermelho. Mas o vermelho eu conheço que é americano, então vai ficar meio que uma troca de aparência, né? O extra, por exemplo. Os ícones mesmo é azul. A página toda é azul. Entendeu? Tem uma padronização. Padrão, né? Quando você tem uma padronização, é tipo um planejamento. Você vai fazer um planejamento, vai colocar tudo colorido, quem vai saber quem é e quem não é? Isso é uma coisa quase que impossível, né? Pelo menos para as lojas de venda, né? Recuperação de erros. Aqui é aquela questão, a gente tentou se cadastrar e imagine que aqui, ó, veja que ele pede e-mail, CPF ou CNPJ, né, para login e a senha, ou você também pode acessar pelo Facebook. Mas aqui a gente foi e errou a senha sem querer, por exemplo, automaticamente ele já mostra usuário ou senha válidos. Observe que não aparece nenhum código nem nada, ele retorna a informação do que está com problema, né? Também a gente pode a opção de recuperação de erros, a gente pode clicar em esqueci minha senha e ele vai dizer o processo todinho, como é que você pode recuperar sua senha enviando uma senha por e-mail, né? Você só vai confirmar alguns dados pelo CPF, né? É como a gente falou, é tudo a facilidade, né? Quando você vê que vai demorar um processo, nós já temos uma conta no Facebook, eu vou entrar no Facebook. E aí Fica mais fácil, né? Entendeu? Já preenche algumas informações que já tem no Facebook, né? Tudo. Você já preencheu. E já pensou se você colocasse um e-mail ali no lugar do usuário e colocasse um e-mail errado? Ele já acusa também Já se o pensou se usuário ele reconhecesse o erro e guardasse? Como é que você ia receber informação? Um e-mail, um retorno. Entendeu? Então facilita bastante, né? E observe que a todo instante ele manda mensagem para você, o sistema, dizendo o que é que aconteceu, o que é que você tem que fazer, né? Pronto, agora vamos passar para a apresentação ao grau de prioridade, certo? Que é o requisito, né? O X significa que o requisito satisfaz no site e o tracinho significa não satisfaz. Observe que na parte da consistência o projeto visual está satisfeito, né? Ou seja, é bem satisfatório. O comportamento inesperado não satisfez, né? Porque é aquela questão lá do slide, né? O uso adequado de ícones, que a Walmart usa muitos ícones, é satisfatório. Feedback também, bem satisfatório. Está avisando a todo instante o cliente o que é que o cliente está fazendo, né? Já no nível de habilidade, recursos visuais, bastante satisfatório. Já na outra facilidade não, que é aquela questão de você poder navegar com o teclado, né? Ou tecla de atalho, né? Até o momento ele não permite essa opção, essa funcionalidade. Na percepção humana, o uso apropriado da cor está ok, é uma cor que relaxa, né? Um azul claro, é uma cor muito forte. Metáforas, a questão dos ícones, bastante interessante. A todo instante, para onde você vá, tem sempre um ícone representando algum menu, alguma coisa, né? Alguma categoria. A minimização de carga de memória é ok também, foi bem satisfatório, que tem aquela barra, o Walmart trabalha basicamente 90% das páginas com aquela barra fixa, né? Você pode a todo instante sair de informática para ir para a TV em um clique. 2 cliques. Sair de uma categoria para outra, né? Categoria para outra. A lei de Miller obedece, né? Aquela que a gente se sente confortável, a gente visualizando de 7 ou 9 ícones, né? 9 itens de menu,
observe que no grau da em questão da Walmart, ela aparece com 10, mas é nada que seja desconfortável para a gente, né? Então, a gente está dentro da lei de Miller, né? Classificação funcional, as categorias bem divididas, né? Bem separado. Segmento por segmento, né? Sem nenhum problema. Não tem risco de você clicar no segmento e aparecer outro, né? Pode aparecer como sugestão, né? Tal como acontece, cliquei na cafeteira, opa, a gente sugere você comprar também xícaras, por exemplo. Isso aí é uma sugestão, né? Mas não, aquela xícara não está na parte de cafeteira. Então, também entraria como plano de venda, né? O cliente vai comprar uma coisa na categoria, né? E já vai puxar uma coisa relacionada na mesma categoria. Então é bastante É a interessante. casadinha, como eles chamam, né? Casadinha. Mecanismo de ajuda, bastante satisfatório, é logo lá no cabeçalho da página, né? Então, com um sinal de interrogação, que o sinal de interrogação ele passa para o usuário que aquilo significa que é uma ajuda, né? Então é bastante interessante. Para completar, prevenção de erros, inibição de itens, né? Observe que a barra fixa ela pode estar inibindo, né? Também a gente viu isso lá nos cadastros, né? Que é tudo separadozinho, né? Dados pessoais, endereços, contatos. Orientação para a entrada correta de dados, bastante interessante também, né? Pois o site sempre avisa o que é que você deve fazer, né? Por exemplo, o preenchimento de telefone, campo obrigatório, né? Um CEP, ele já vê com a máscara de entrada, vamos supor assim, dando a solução para que você não coloque mais de 8 dígitos no CEP, por exemplo, né? O número de telefone também tem uma quantidade específica. Minimização de entrada de dados é aquela que você coloca o CEP e automaticamente o site ele já preenche boa parte das informações, como cidade, bairro, a rua principal e também o estado, né? A questão da customização, não tem como customizar um site desse, até a gente entende, entendeu? Que não é uma rede social, né? Padronização. Tem que obedecer a padronização da empresa. Recuperação de erros, também está ok, né? Que é aquela questão, se a gente errar a senha ou o usuário, ele mostra pra gente, o site mostra pra gente o que é que você errou. E também tem a parte de recuperar a senha caso você esqueceu. Isso dando mais de uma opção, né? Dando mais de uma opção. Sendo pela rede social, que é o Facebook, ou CPF, CNPJ e o login pelo e-mail. Justamente. Ou seja, 85% do cliente ter uma visão dessa é satisfeito, entendeu? Porque poucas coisas aí estão insatisfeitas para o cliente. Então, fazendo um resumo geral, tem mais satisfação do que insatisfação, né? Até alguns detalhes que você pode uma hora ou outra aprimorar, entendeu? O site pode aprimorar, mas tem o que? Eu acho que tem três itens aí não satisfeitos, então é bem relevante, então tá ok, né? Agora, eu não me identifiquei, eu acredito que se vocês identificaram, tem a opção de colocar, por exemplo, eita, rapaz, aqui, essa parte aqui deveria melhorar um pouquinho. A opinião do cliente, né? Sugestão. A gente não verificou essa parte. Eu creio que esteja lá na parte de ajuda, alguma coisa. Se você, eita, né? rapaz, isso era para ser assim, porque eu não sei se foi outra disciplina que a gente teve, ou foi essa mesmo no início. E teve assim, quando você tem uma opção de melhorar. Pronto, você quer dar uma sugestão? É tipo um feedback, né? Um retorno do usuário, né? Olha, rapaz, era bom melhorar isso, porque é de acordo com o cliente. Porque a gente às vezes faz uma coisa pra gente e esquece. Quando você vai montar uma empresa, você esquece do cliente e só lembra em você, pô. A gente tem que olhar a necessidade dos clientes, como é que ele vai reagir com isso. É a experiência do usuário. Do usuário. É por isso que a própria disciplina ela trata isso, né? Que é a interação no computador ou interação em máquina, é a questão da satisfação do usuário com aquele produto que aquela empresa criou. Em algumas lojas mesmo você vê uma caixinha com sugestões, né? Sugestão. O que é que eu devo melhorar? O cliente pode melhorar nisso, que aquilo, esse daqui, a gente não está satisfazendo não, entendeu? Aí ele faz uma análise dessa sugestão e vê qual é a que tem proporção de implementar, ajudar, melhorar, para então os clientes saírem satisfeitos quando vir realizar o que ele come. A gente assim, em
relação não constatou a fundo esse processo, né? Mas, porém, vale lembrar também que quando o cliente recebe a mercadoria em sua residência, ele tem a opção de um feedback, de constatar como foi a sua compra. Ali ele tem um espaço aberto a sugestões. Tipo e-mail, né? Ele responde um questionário simples, mais ou menos assim. Você recebeu a compra, se foi dentro do prazo, e abaixo ele coloca sugestões. Você dizer como foi a sua compra. Tipo, eu tive um problema no endereço, aí você pode constatar lá. Ou então ele poderá dar uma sugestão ali. Em forma de envio ou de compra. Então a gente identifica que tem esse recurso, né? Então é bastante interessante. E uma parte interessante também é a fidelização, né? A fidelização. Quando você compra, até para ter uma pós-venda, né? Dizer, eita, eu vou mandar um e-mail para o cliente dizendo que ele foi premiado, dizendo que ele aconteceu isso, que retorne mais para realizar outras compras, é uma pós-venda, né? Então, aqui acabamos o nosso trabalho, né? Obrigado pela compreensão e paciência. Aqui é o encerramos o trabalho da avaliação heurística do site Walmart. Muito obrigado.